Neste último bloco do programa, eu converso com o professor Gaudêncio Frigoto sobre a educação de jovens e adultos e o ensino médio integrado. Professor, qual o papel possui a educação de jovens e adultos no contexto sociocultural brasileiro? Olha, essa é uma grande conquista na mentalidade e na cidadania brasileira. Eu acho que a partir da Constituinte, a ideia dos direitos sociais, direitos subjetivos, ganharam um grande destaque. Por isso que hoje nós vemos a sociedade se mobilizando, tanto os portadores de necessidades especiais, quanto aqueles que foram penalizados por essa história de apartheid social, que não tiveram no tempo adequado o direito de terem a escolaridade formal. Então, há uma mobilização da sociedade, de movimentos sociais e digamos, governos mesmo, no sentido de dar esse direito àqueles que não tiveram. Então, eu acho que esse é um avanço da sociedade brasileira. É evidente que alguns estados estão andando mais, outros menos, alguns municípios mais, alguns menos, mas é um papel, primeiramente, de direito do cidadão, mas também tem um retorno do ponto de vista da cidadania e do próprio mundo da produção e do trabalho. Este adulto que vai fazer o nível médio ou completar o ensino fundamental, ele vai ter muito mais facilidade de aprender outras linguagens, da informática, mas não só, e também ir se aperfeiçoando ao longo da vida na ocupação dele ou em outras ocupações. Para além disso, pode dar a este jovem adulto uma mobilidade um pouco maior. Hoje, um grande problema é quando alguém, aos 35, 40 anos, perde o emprego, especialmente as profissões que não sejam profissões de nível superior, né? Então, essas políticas sanam uma dívida ético-política, social e também cumprem, ainda que de forma atrasada no tempo, o direito da escolaridade e da qualificação profissional. Paulo Freire desenvolveu ideias e experiências com relação à educação de jovens e adultos voltadas para as classes populares e questionava a ordem capitalista do país. E como a gente pode pensar hoje a educação de jovens e adultos a partir da obra A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire? Olha, nós completamos exatamente há pouco tempo 40 anos da Pedagogia do Oprimido. A Pedagogia do Oprimido é traduzida em 20 e poucas línguas. E, lamentavelmente, no Brasil, a gente não dá importância a essa obra. Primeiramente, sem dúvida nenhuma, Freire entendeu que nós vivíamos não só num capitalismo, mas num capitalismo violento. E, por isso, ele foi um crítico à ordem capitalista em geral, mas à ordem capitalista brasileira. E a grande lição da Pedagogia do Oprimido, e eu acho que nós, professores, especialmente quem trabalha com jovens e adultos, deveria ler, reler e debater qual é a concepção exatamente de conhecimento, cultura, trabalho que está impregnada a pedagogia de Freire. Qual é a ideia de Freire? Que o educador que trabalha com adulto é muito diferente de trabalhar com a criança. O adulto já vem prenhe, né, repleto, ele dizia empapado, de experiência, também de preconceitos, de medos, mas de saberes. E o nosso primeiro papel é, centrado nesses sujeitos, tentar entender qual é a sua cultura, o que ele sabe. Porque a partir do que ele sabe muito às vezes. A partir do que ele sabe, nós podemos desenvolver os aspectos mais técnicos, mais específicos, mais, digamos, vinculados verticalmente nas ciências específicas. Então, este é um ponto crucial do ProEja. Se nós, professores, infantilizamos um adulto, ele vai rir da gente e vai se sentir ridículo. Não tem também o menor sentido para ele. Não tem o menor sentido. E também a avaliação que nós vamos fazer. Aí, a avaliação nós temos que incorporar o conhecimento. Às vezes, a pessoa, já na experiência da vida, ele pode ensinar o professor naquela atividade que ele praticou durante 20, 15 anos. Processo de troca também. Exato. Por isso, Freire articulava a escola, aos ciclos culturais, às palavras-chave, à vida. Então, a mensagem de Freire na Pedagogia do Oprimido, primeiramente, do ponto de vista do conhecimento, da centralidade dos sujeitos, o seu conhecimento e a partir daí desenvolver. Do ponto de vista da cidadania, ajudar a ler o mundo.
ajudar a participar das decisões políticas, sociais, do destino da sua sociedade. Então, esta é a grande centralidade da obra de Freire e uma atualidade crucial para quem hoje trabalha nas políticas públicas de jovens e adultos. Como pensar a educação de jovens e adultos, a educação básica e profissional? Por isso que isso tem que ser fruto de uma política articulada. O município, o Estado e a nação deveriam ter um regime de colaboração. Isso está previsto na própria legislação. De sorte que nós pudéssemos fazer um projeto e um plano nacional de educação que, de fato, ao longo do tempo, pudesse dar a todos os direitos à educação básica, de sorte que a educação profissional fosse pós-média e nós não precisássemos, a médio prazo, ter adultos que não tiveram a escolaridade no seu tempo adequado. Mas até que chegamos lá, o desafio é como não apartar essas coisas. Então, a ideia de uma educação profissional e de jovens e adultos integrada a uma educação básica é o esforço exatamente de elevação da escolaridade. Por isso, hoje, os jovens adultos de nível médio, não só o fundamental. E uma educação de jovens e adultos não apenas de pulverizar, mas de chegar no núcleo do conhecimento, dar direito ao conhecimento. Esta é uma tarefa que não é simples. E por isso que exige de nós, professores, preparo e muita organização, e do Estado exige políticas públicas, financiamento. Educação de qualidade não é barato e nós queremos fazer educação de qualidade com pouco recurso. É uma sociedade que não incorporou ainda a ideia de que se quer qualidade de educação, que se quer qualidade de cidadania, se quer também um capitalismo até competitivo, ela tem que investir muito mais pesado na educação. E como que esse processo acontece hoje no Paraná? Olha, eu acompanho o debate e eu acompanho também assessorando no Paraná em vários momentos da história do Paraná. Eu não tenho dúvida, já disse isso publicamente, que o Paraná tem hoje talvez a política educacional mais orgânica do ponto de vista da educação básica, fundamental e média, e também a política de formação docente. O PDE é uma excelente experiência com todos, digamos, as lacunas que possa ter, mas eu acho que é a experiência mais avançada. Eu não diria a mesma coisa no ensino superior, que é um outro capítulo, mas nós não estamos tratando disso. No ensino fundamental, eu acho que existe um esforço, por exemplo, dessa integração do ensino médio integrado, e agora ensino médio integrado, educação de jovens e adultos, é o que tem a política mais organizada. Eu não encontro outro, e essa é uma questão empírica. Não vivo aqui, mas acompanho. O estado do Espírito Santo tinha também um começo muito similar, mas de um modo geral, até por dificuldades políticas. Disse anteriormente que nós temos governo e não temos Estado. Então, muitas vezes, começa uma política do governo federal com um Estado que vai bem, mas muda o governo federal ou muda o governo do Estado, quebra com tudo. Este é um desafio e é um nó na possibilidade das políticas educacionais, dessa integração do ensino fundamental, básico, ensino integrado e a educação de jovens e adultos. E de que forma o contexto social deve e pode estar inserido nessa educação? A educação tem que estar em todos os níveis inserida no contexto social. No Rio tem uma experiência em Nova Iguaçu que chama Bairro Escola. Eu diria que é uma experiência que sinaliza uma coisa interessante, ainda que a criança fica meio dia na escola e depois à tarde ela vai se integrando em várias experiências da sociedade. Eu diria que a criança devia ter tempo integral na escola e um dia por semana conhecer a sua cidade, conhecer o que a cidade produz, o que a região produz e também debater mais do que a cidade produz. E do ponto de vista da sociedade, eu sou radicalmente
radicalmente contra a ideia de voluntários, amigos, padrinhos, porque isso deforma a ideia profissional da escola. Mas absolutamente favorável a uma sociedade que se integre, que entenda, que pressione, que busque que a escola seja de qualidade. Por que a classe média briga para que os seus filhos tenham uma educação de qualidade? Paga, às vezes, caro, mas vai lá, cobra. Então, quando se cobra, quem oferece se vê obrigado de fazer uma educação de melhor qualidade. Nós temos ainda uma sociedade pouco organizada para isso. Alguns movimentos, porque o movimento negro hoje se tornou um movimento político. E que bom que seja um movimento político, porque ele começou a pressionar por políticas de cota, polêmico isso, mas coloca o problema do racismo e aí a gente vê, aonde existe movimento social ou sociedade organizada, não só o serviço público da educação, mas a segurança, a água, o esgoto, está de melhor qualidade. Então, a mensagem, inclusive o professor tem um papel cidadão de educar a sociedade para que ela se organize e que cobre políticas públicas efetivas. E qual o papel do Estado para a implantação do ensino médio integrado? O papel do Estado é de várias ordens. O Estado não é o educador é a sociedade. O Estado tem que ter políticas que viabilizem a educação nos diferentes níveis. E um dos problemas sérios é que a sociedade brasileira não quer financiar o ensino público. Só para dar uma ideia, né? Num debate há poucos dias no Ministério, dois ministros ficaram bastante surpresos quando eu disse que o ensino médio de boa qualidade não custa menos de R$8.000. De onde é que você tirou isso? Bom, isso é um relatório de um banco que financia uma pesquisa, um banco interamericano de desenvolvimento, que financia uma pesquisa que diz América Latina em risco. Se a América Latina não investir $4.193, e o dólar estava a mais de 2 na época, não tem futuro. Bom, dava mais que R$8.000. Mas aí, pela tarde, nós tivemos um debate com escolas particulares. Eu pedi à diretora quanto que cobrava na escola dela particular. R$750 por mês. Multiplique R$750 por 12, que vai dar 8.000 e pouco. E se a gente perguntar ao ministro, ao deputado, ao governador, ao vereador, ou a gente que tem filho na escola privada para ver quanto gasta por ano? É 8, 9, 10 mil reais aluno ano. Pois bem, o Fundeb vai alcançar R$1.000 aluno ano. Então o Fundeb é um avanço, pelo menos é um avanço aparente, atende uma universalidade maior o Fundeb. Mas cuidado, pode aumentar o número absoluto do dinheiro, mas aumentar o número de cabeças. Então, se a gente examinar hoje a política do Fundeb, tem muito mais gente sendo beneficiada, mas quando vamos dividir a conta, tem menos dinheiro. Então, aparentemente aumentou, mas é a mesma coisa que dentro de casa você tinha uma porção de comida para 5 pessoas. Agora você democratiza, em vez de 5 pessoas, tem 20, mas mantém a mesma, ou só aumenta para 10 a comida, vai ter menos comida para todos. Então, analisando bem o Fundeb, ele é positivo porque ele amplia para a educação infantil, excelente, para a educação de nível médio. Mas cuidado, o Estado, a nação tem que investir muito mais, senão nós vamos mutilar, vamos dar menos para mais. E qual o papel da escola nesse processo de implantação do ensino integrado? Se falou muito aqui no Paraná, também no Brasil, de projeto político-pedagógico da escola. A escola é a célula, uma célula tem que estar integrada a uma região, tem que estar integrada ao Estado, tem que estar integrada à lei nacional. Então a escola, ela tem o seu papel de ponta. É lá que o aluno vai. Ele não vai nem no Palácio do Governo, nem na Câmara dos Deputados, e ele está lá na escola. E é ali que o professor está. E o grande desafio, do meu ponto de vista, é que a escola tenha qualidade humana, que começa pelo prédio, pelo tamanho da janela, pelo banheiro que funciona, pela luz, pelo tempo do professor, pelo salário do professor, pelo laboratório, em suma, pelo tempo que o aluno fica lá dentro. Eu estou exatamente traduzindo, e vou acabar no feriado de escrever isto. Nós, do campo que sempre lutou
contra o apartheid social e para uma escola democrática, contrapusemos, na década de 90, a escola de qualidade total. Não, qualidade total é da visão do mercado. Qualidade total, do ponto de vista do mercado, é um trabalhador que trabalhe por menos salário, reclame pouco, produza uma mercadoria excelente e que essa mercadoria seja vendida rapidamente. Uhum. Exatamente. Nós queremos qualidade social, mas o que é a qualidade social da educação? Então, é isso que eu disse e mais. Um professor que fique numa escola só. No Rio de Janeiro, o professor faz 3 expedientes, ele não conhece nem uns 5% do aluno, não conhece o pai, nunca viu. Então, este é o avanço. Então, a escola lá na ponta ela tem que ter condições. Nós não podemos culpabilizar o professor e nem o aluno. Claro que o aluno, o professor e o pai, cada um tem sua responsabilidade. Mas é isso que é política pública. A política pública tem que ajudar a escola a funcionar. Eu ajudei a fundar uma escola com alunos no Rio, chama Politécnico de Saúde, Joaquim Venâncio. Ela ficou no ranking aí do Enem, mas o diretor diz, nenhum mérito, porque é uma escola que ela educa já quando entra. Todo professor lá tem mestrado, tem carreira universitária, trabalha solar. Então o aluno sai da sala de aula, vai para o laboratório, sai do laboratório, vai ser orientado para a monografia. O que eu li sobre célula-tronco é de um aluno que vem de classe popular, um livro premiado pela Organização Mundial da Saúde, um aluno de nível médio. Isto é qualidade humana, qualidade social, qualidade política. Ou seja, tendo escola desse jeito, e eu tive a oportunidade, quando se inaugurou essa escola, de dizer ao presidente Lula o que eu achava da escola, digo, presidente, quando o Brasil tiver essas escolas, com essas condições, o Brasil será uma nação. Então, é disso que nós estamos falando aqui, né, o tempo todo. Temos que superar a ideia de que eternamente vamos ter EJA, ou ProEJA, que eternamente nós vamos ter que falar de uma educação básica que não é básica. Mas esse caminhar nós estamos andando. Eu acho que, inclusive, esse tipo de discussão, de debate, a interlocução com os professores, a cobrança a quem se deva cobrar, ajuda o país a andar. E como diz o italiano, é pur la barca va. Diz, todavia o barco está andando. Professor, muito obrigada por essa entrevista. Obrigado a vocês, é um prazer e espero que agregue algo àquilo que está se fazendo nesse pedaço de Brasil. Muito obrigada. O Nós da Educação termina aqui. A educação deve objetivar uma formação que dê conta da complexidade da vida, pois é na aprendizagem daquilo que é mais humano que o ser desenvolve as características da ação, da crítica e da criação. Até o próximo programa.